Tá, meu nome, Inganga Quimbanda Diego, do Exu Rei das Sete Encruzilhadas, ou Diego de Astarote. Sou Inganga de Quimbanda, bruxo, mago e mestre de alta magia. E tô abrindo inscrições e oportunidade para as pessoas que querem fazer pactos e iniciações na Quimbanda. Por quê? Tô abrindo essa oportunidade porque algumas pessoas estão ouvindo, né, eu na internet falando sobre essa questão, né? Mas Diego, qual é a solução que você vai dar para esse tipo de situação, né? As pessoas caindo em golpes, as pessoas caindo em certas situações, né? E aí, qual é a solução que você vai dar para isso, né? Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa o seu like, compartilhe o vídeo, faz com que esse vídeo chegue a mais pessoas e vamos lá. Solução? A solução só tem uma: abrir oportunidades para que a pessoa faça parte da nossa família e da nossa tradição de Quimbanda. Por quê? Hoje, a galera do culto livre, né, e outras pessoas que são iniciadas em outras tradições agora acham que tem autoridade para iniciar para Exu e Pombogira, né? Cada um faz do seu jeito, né? Eu faço pelo método e pela forma que eu aprendi. E qual que é a forma que eu aprendi? Eu aprendi pela Quimbanda. Pela Quimbanda, né? Então sim, eu inicio pessoas pela Quimbanda, né? E Diego, como que funciona o seu processo de iniciação? Quanto você cobra? Tá. Valor de iniciação, ele depende muito de um processo muito simples. Consulta oracular. Então é através da minha consulta oracular que eu verifico se a pessoa tem caminhos na minha casa para iniciação, se a pessoa tem condições de se iniciar e se o Exu e a Pombogira daquela pessoa, ou seja, o casal tutelar daquela pessoa, aceita que ela se inicie aqui. E por que eu faço essas perguntas? Porque vamos lá. Quimbanda você tem várias tradições e você tem várias casas, né? Mas a espiritualidade precisa ter e dar caminho para que esse cara se inicie na minha casa. Então por isso que eu faço essas 3 perguntas no oráculo. E por isso eu preciso passar por uma consulta oracular. Por que eu preciso passar por uma consulta oracular? Primeiro, porque eu não sou clarividente. Segundo, são 3 perguntas básicas e que ninguém faz. Como que eu vou iniciar uma pessoa se a espiritualidade daquela pessoa não aceita a iniciação dela aqui na minha tradição? Então, se ela vai ser iniciada na minha tradição, se ela vai ser iniciada na minha casa, ela precisa passar pela fundamentação da minha casa. E quem vai aceitar isso? O Exu e a Pombogira daquela pessoa. Então é o Exu e a Pombogira daquela pessoa que vai dar caminhos para que aquela pessoa caminhe. Ou seja, ela vai se iniciar dentro da Quimbanda, pela Quimbanda, mas ela vai se iniciar para o Exu e para a Pombogira dela. Então os donos do culto dela vai ser o Exu e a Pombogira dela. E se o Exu e a Pombogira dela não aceitam a iniciação na minha casa, então já morre por aí. Já morre aqui. Por que já morre aqui? Porque se a pessoa vai vir se iniciar na minha casa, o Exu e a Pombogira vai ter que aceitar os fundamentos da minha casa. Vai ter que aceitar os fundamentos da minha casa. Ou seja, quando for confeccionado os assentamentos, vai ser o fundamento da minha família. Vai ser o fundamento da minha tradição. Se vai ser o fundamento da minha tradição, aquela entidade ela precisa aceitar esses fundamentos. Então existe aqui, mesmo que seja por uma consulta oracular, existe o que nós chamamos de acordos ou pactos. Então sim, já na consulta oracular já existe pactos. Já através da consulta oracular já existe pactos. Por que existe pactos? Primeiro pacto, a pessoa vai vir se iniciar na minha casa. Segundo pacto, os Exus daquela pessoa vão ter que dar caminho para que aquela pessoa se inicie na minha casa.
Terceiro pacto, o Exu da minha casa, que é o chefe da minha casa, aceitando essa pessoa se iniciar na minha casa, o meu Exu, que é o Exu Rei das Sete Encruzilhadas, vai ser o que a gente chama de padrinho dessa pessoa. É o padrinho. Então a pessoa tem os Exus dela e vai ser apadrinhado pelo meu Exu, que é o Exu Rei das Sete Encruzilhadas. Então o Exu Rei das Sete Encruzilhadas, aceitando essa pessoa na minha casa, aceitando ficar na minha casa, aceitando permanecer na minha casa, aceitando adentrar a minha família. E aí é que está o porém. É o meu Exu que tem que aceitar isso, não eu. Então, se eu jogo e Exu Rei das Sete Encruzilhadas fala não, essa pessoa não vai se iniciar aqui na casa, sou eu que tenho que falar para a pessoa. Infelizmente o jogo não aceitou. O jogo não aceitou você se iniciar na minha casa. E Diego, por que o jogo não me aceitou te iniciar, você me iniciar? A minha tradição de Quimbanda, quem manda aqui é Exu Rei das Sete Encruzilhadas. Ele tem os motivos dele do porquê a pessoa vai se iniciar ou não. E aí é que tá. É a entidade. Porque querendo ou não, eu falo a verdade. Eu não inicio ninguém sozinho. Eu inicio pessoas dentro de uma tradição de Quimbanda. E quem faz esse auxílio espiritual, ou seja, quem valida tudo na espiritualidade, é Exu Rei das Sete Encruzilhadas. Então como que eu vou fazer uma iniciação sem o respaldo do chefe da minha casa ou dono da minha casa? Não tem como. Então por isso, antes de sair vendendo pactos e iniciações dentro da Quimbanda, obrigatoriamente eu tenho que fazer uma consulta oracular para verificar se o meu Exu aceita fazer isso. Se ele aceitar, se ele não aceitar, o cara pode chegar com 10 mil no meu portão, 100 mil no meu portão, não interessa. Ele não vai fazer iniciação. Então, eu estou abrindo aqui a oportunidade para que pessoas façam parte da minha tradição de Quimbanda, iniciem numa tradição de Quimbanda, numa família tradicional de Quimbanda, e possam cultuar a sua espiritualidade de maneira tranquila. Ou seja, você além de se iniciar, você vai ter o meu respaldo. Você vai ter o meu respaldo, você vai ter a minha orientação, você vai ter tudo que você precisa para você cultuar a sua espiritualidade. E sim, você pode se iniciar de qualquer parte do Brasil, de qualquer lugar do Brasil você pode se iniciar. Mas primeiro precisa passar pela consulta oracular. Seu Sete Encruzilhada precisa aceitar você na minha casa, precisa te dar caminhos de iniciação, precisa as suas entidades darem caminho de iniciação para você. Então, tanto você quanto eu, né? Tanto você quanto eu, nós estamos sob a égide espiritual. E se nós estamos sob a égide espiritual, nós temos que seguir o que a espiritualidade manda. Não é o que eu quero. A minha família, a minha tradição me deu os fundamentos. E eu tenho que aplicar esses fundamentos, certo? Mas esses fundamentos são... Não. O Exu Rei das Sete Encruzilhadas, ele pode muitas das vezes modificar o fundamento, que é o que nós chamamos de tempero a mais. Não que ele vai modificar, mas ele vai colocar o tempero dele ali, né? Ele vai colocar o tempero dele ali. E se ele vai colocar o tempero dele ali, né? Então eu tenho que seguir o que o Exu manda eu fazer. E se eu tenho que seguir aquilo que o meu Exu manda eu fazer, quem vai iniciar você é o Exu Rei das Sete Encruzilhadas. Através de mim. É através de mim. Então você vai ser iniciado por uma entidade que já é coroada. Você vai se iniciar por uma entidade que já é coroada. E é através do axé dele que você vai ter o seu axé. Eu sou um mero servidor da espiritualidade. Eu sou o cara que faz a parte material acontecer. Que é o quê? Receber o valor, comprar o material que precisa ser comprado, comprar os bichos, comprar tudo que precisa ser utilizado
para que você receba o seu fundamento intacto, impecável, sem mudar nada. Então eu preciso fazer dessa forma. E se eu preciso fazer dessa forma, você que está aí vendo esse vídeo, vocês têm que entender, cada família, cada tradição vai iniciar uma pessoa de uma forma. Vai iniciar essa pessoa de uma forma. E aí, se vai iniciar essa pessoa de uma forma, o que cada família faz não me interessa. O que cada família trabalha, ou a forma que cada família trabalha, não me interessa. O que me interessa é a forma que eu aprendo com os meus sacerdotes. Então, eu aplico a Quimbanda de acordo com o que eu aprendo. É igual a Umbanda. Na Umbanda também tem uma Quimbanda, né? Então eu não tenho uma esquerda da Umbanda. Mas a minha Umbanda, ela tem uma Quimbanda. Então ela é cruzada, né? Então a Umbanda cruzada com Quimbanda. Sim, a Umbanda Minanagu e a Quimbanda a qual eu pertenço, que é da minha família lá de Manaus, sim, ela é uma Umbanda Minanagu e ela é uma Quimbanda Nagu. Então sim, eu sou da tradição de Quimbanda Nagu. E é por ali que eu inicio pessoas, é pela Quimbanda Nagu. A Quimbanda Nagu que eu tenho e que eu fiz as minhas renovações. E aí aqui na minha casa eu inicio pessoas na Umbanda, na Minanagu e também na Quimbanda Nagu, né? Que é a tradição a qual eu propago. E Diego, você é de Quimbanda Nagu, né? Sim, sou de Quimbanda Nagu. E aí é que tá. A minha casa, sendo uma casa de Quimbanda Nagu, né? Eu tenho que seguir a tradição que o meu sacerdote traz, certo? E aí é que tá. Diego, mas você só inicia pessoas na tradição de Quimbanda Nagu ou você inicia pessoas na Umbanda Minanagu? Na Umbanda Minanagu aí é outra história, é outro caso, é outra situação. Aqui eu estou abrindo oportunidade para quem quer se iniciar na minha família, na minha tradição de Quimbanda Nagu. As outras famílias não me importa. As outras famílias não me importa. Eu faço aquilo que o meu pai Tiago faz. Eu faço aquilo que o meu pai Tiago faz. Lá de Manaus. Então, eu pratico aquilo que ele me ensina. Pratico aquilo que ele me ensina. Na Quimbanda Malay ainda não tenho autorização de iniciar pessoas na Quimbanda. Não tenho autorização de iniciar pessoas ainda na Quimbanda Malay. Mas na Quimbanda Nagu, sim, eu tenho autorização, né? Até porque eu renovei na mina, né? Eu era de Umbanda Molocô, fui para Umbanda Minanagu. E aí na Umbanda Minanagu eu dei continuidade e hoje eu sou Babalaô, né? Babalaô Orixá, na verdade. Ou pai de Minanagu, não sei, tem uns negócios lá, mas fala zelador de Umbanda. Eu prefiro continuar com a nomenclatura zelador de Umbanda, né? Zelador de Umbanda Minanagu. Mas tem as nomenclaturas lá que eu esqueci qual que é a nomenclatura lá, se eu não me engano, é Babalorixá, um negócio assim, Babalorixá. Babalaorixá. Diego, mas na Umbanda Minanagu tem orixá? Pela Minanagu nós temos. É um fundamento bem diferente do Omolocô, mas nós temos aí o culto sim aos orixás. Na Minanagu. Já na Quimbanda Nagu não. Na Quimbanda Nagu o culto é somente a Exu e Pombogira. E Diego, eu quero me iniciar nos dois, como que eu faço? Diego, eu quero me iniciar só na Quimbanda, como que eu faço? Consulta oracular. Não tem por onde correr. É consulta oracular e não tem para onde correr. É pela consulta oracular que eu vejo se você tem caminhos na Quimbanda, se você tem caminhos na Umbanda, se você tem caminhos na Mina, se você tem caminhos, né? Então, você tendo caminhos, a gente fala com relação a esses valores. E com relação a valores, não existe, eu não cobro valor X aqui na minha casa. Por que eu não cobro o valor X aqui na minha casa? Porque, vamos lá. A minha mão tem um valor. Sim, eu cobro a minha mão para fazer a sua fundamentação.
né? Como todo profissional, até mesmo de espiritualidade, porque querendo ou não, zelador e quimbanda, né? No meu caso, quimbanda é ofício. Então eu não faço por caridade. Diego, mas a Umbanda não. A Umbanda Minanagô, a qual eu pratico, não é caridade. Eu não pratico caridade. Diego, mas a Umbanda, a máxima da Umbanda é praticar caridade. Pois é. Só que aí é que tá. Eu vou te iniciar na Minanagô. Vou te iniciar para Orixá. Vou te iniciar para Vodum. Vou te iniciar para um monte de situações. E aí eu vou te iniciar gratuito? Não, não tem iniciação gratuita. Mesma coisa na Quimbanda. Não existe iniciação gratuita. Então, o valor vai depender muito do seu Exu, da sua pombogira. E sim, esse valor é um valor que eu cobro para todo mundo. O que pode ficar mais caro ou não é a fundamentação que o seu Exu vai querer, porque querendo ou não, nós temos a fundamentação de base. Nós temos uma fundamentação de base, certo? Que é a da tradição da minha família. Mas o seu Exu e a sua pombogira vão querer alguns outros fundamentos que normalmente não estão na base. E se eles querem fundamentos que não estão na base, óbvio que eu vou ter que ter um custo a mais, um custo extra. E esse custo extra que precisa para colocar na fundamentação do seu Exu e da sua pombogira, né? E aí é que vai o valor. O valor vai depender muito da fundamentação do seu Exu e da sua pombogira, né? Fora a minha mão, mas a fundamentação vai depender muito da sua egrégora, que é a qual vai ser constituída no início da tua iniciação. Então, sim. Então, tudo vai depender de quem são seus Exus, quem são suas pombogiras, qual vai ser o fundamento que vai ser colocado lá, né? Então, não tem para onde correr. Não tem para onde correr. Então, se você quer procurar uma casa, uma família, uma tradição que faça a tua iniciação, Diego, você faz iniciação à distância? Não, não faço iniciação à distância. Diego, cada iniciação aqui, vou falar logo, aqui eu levo em média 3 dias. Sim, são 3 dias de iniciação. A iniciação é 3 dias. E aí é que tá. Você vai ter que disponibilizar 3 dias para você vir a São Paulo e fazer a sua iniciação aqui. Diego, não, eu não faço iniciação à distância. Não faço iniciação à distância. Todas as minhas iniciações são feitas na minha casa. E aqui, a iniciação aqui é... Por que, Diego? Porque aqui a minha quimbanda, mesmo ela sendo uma quimbanda nagô, ela é uma quimbanda de portas fechadas. E sendo uma quimbanda de portas fechadas, não tenho para onde correr. E se eu não tenho para onde correr, então é isso. Nós temos que entender que a nossa casa é uma casa e nós temos uma tradição. E se na nossa tradição nós seguimos fundamentos, esses fundamentos que são passados de família para família, é onde a gente faz a nossa situação. Então não é que eu estou vendendo iniciações, mas já que pessoas querem cultuar Exu e Pombogira, já que pessoas querem, né, fazer a sua iniciação, cultuar seu ancestral, tudo e tal, então sim. E Diego, você dá mão de corte para os seus iniciados? Se o oráculo disser que sim, sim, mas normalmente eu dou. Por que eu dou? Você vai levar seu Exu e sua pombogira para você cuidar dentro da tua casa. Sim, os Exus e as pombogiras não ficam na minha casa. A não ser que você não tenha estrutura na sua casa para você fazer isso. Então sim, antes de você querer se iniciar numa tradição de quimbanda, você precisa saber se você tem condição para isso. Não é só condição financeira, é se você tem condições para manter o teu culto. Porque Exu e pombogira não é vaso de planta para você sair se iniciando, comprando
comprando assentamento e achando que vai ficar lá igual vaso de planta. Não. Você tem manutenções, você tem que dar manutenções no culto, você tem que fazer várias coisas. E essas várias coisas que você tem que fazer, sai dinheiro. E aí é que tá. Como que eu vou te iniciar e você vai sair da minha casa sem a faca de axé ou a mão de axé? Então sim, no dia da tua iniciação você já sai com a tua mão de faca, né? A famosa mão de faca. Porque você precisa alimentar seus Exus e suas pombogiras, não precisa? Então você vai sair daqui pronto para fazer o que tem que ser feito, né? Que é alimentar os seus Exus e as suas pombogiras. Então sim, você se iniciou, você leva a sua mão de faca e você leva os assentamentos para sua casa. Você vai ser instruído de como que você vai deixar seus Exus e suas pombogiras, o local adequado para isso, limpeza adequada para isso, tudo adequado para que você de fato tenha um culto e esse culto seja de fato 100%. Então, ou seja, o seu Exu e a sua pombogira precisam de ter local adequado para isso, precisam de ter situações adequadas para isso. Então, por isso que a quimbanda, você se iniciar na quimbanda é caro. Por que é caro? Porque não é fazer igual a maioria das pessoas anda fazendo por aí, que é te dar um assentamento e você se virar nos 30. Foda-se. Não. Aqui você ainda tem um acompanhamento meu de pelo menos 1 ano, né? Você se torna filho da minha casa. E se tornando filho da minha casa, você tem o meu acompanhamento. Você vai ter o meu acompanhamento, você vai ter as minhas aulas, você vai ter o contato comigo para mim te ensinar toda a fundamentação. Então, ser um quimbandeiro é fazer parte de uma família. E fazer parte de uma família também tem a ver com oralidade. E essa oralidade, ela vai funcionar da seguinte maneira: oral. Então, contato comigo, mesmo que seja pelo WhatsApp, mas contato comigo, aonde você vai aprender a cultuar a sua entidade de forma correta, fundamentada dentro da minha tradição e de forma segura. Então, quando você sair da minha casa, você vai receber todas as instruções, vai receber tudo o que precisa ser recebido para que você caminhe dentro da sua tradição de quimbanda, sendo filho da minha casa. E sim, Diego, eu moro em Minas, como que eu faço? Diego, eu moro no não sei o que, como que eu faço? As informações vão estar aqui abaixo do vídeo. Você entra em contato com a gente, faz agendamento da consulta oracular e a gente verifica esses quesitos. E outros quesitos também, que a gente, digamos assim, a consulta oracular é de 1 hora, né? Então em 1 hora dá para você saber muita coisa. Se você tem caminhos de iniciação, se você vai se iniciar ou não, se o Exu da casa vai te aceitar ou não, se as suas entidades vão te dar caminho ou não. Então, durante esse contexto, durante essa caminhada, em 1 hora que a gente vai saber se você tem caminho ou não, se você tem condições ou não, se as suas entidades vão te acompanhar ou não, né? Então aqui, antes de sair vendendo, porque o caso aqui não é venda de iniciação, mas aqui é uma oportunidade para você que quer se iniciar numa tradição de quimbanda, se iniciar numa família de quimbanda, ter o seu culto ancestral na tua casa, sem ninguém te encher o saco, né? Sem ninguém te encher o saco. Então é isso. Então, se você tem interesse em se iniciar, nós estamos com a casa aberta. Então, você se sinta à vontade para entrar em contato com a gente, verificar se é isso mesmo que você quer, né? A gente vai fazer uma consulta oracular, vai fazer toda a necessidade, tudo o que precisa para que você entenda de fato. Iniciação é coisa séria. E se iniciação é coisa séria, né? Então, é isso. Diego, você aceita filhos sem serem iniciados?
Eu estou cortando esse tipo de situação aqui na minha casa. Por que que eu estou cortando esse tipo de situação na minha casa? Ah, Diego, você quer dinheiro? Não. Não existe isso de quimbanda. Não existe isso de quimbanda. Tem até uns tatas aí que anda fazendo esse tipo de situação. Mas para você ser um quimbanda, você precisa passar pelo fundamento de iniciação. Enquanto você não passa pelo processo de iniciação, você não é um quimbanda. Não é somente frequentar um terreiro de quimbanda que te intitula ou que te dá alguma coisa. Não, você precisa ser iniciado. E se você precisa ser iniciado, se você precisa passar pelo rito de iniciação para você ser um quimbanda, para que você vai ficar marinando dentro da minha casa antes da iniciação? A minha função como sacerdote é ensinar você a cultuar os seus ancestrais. E se a minha função é ensinar você a cultuar seus ancestrais, como que você vai cultuar seus ancestrais sem uma iniciação? Aqui na minha casa eu não pratico culto livre. Tem gente aí que está ensinando aí culto livre aí, quer cultuar Exu e Pombogira aí de qualquer jeito. Não, aqui na minha casa não. Não, você paga. Se as suas, aliás, paga não. Até tirar essa situação. Até porque tem o pagamento sim. Você tem que pagar pela tua iniciação. Mas você só vai pagar pela tua iniciação se o Exu da minha casa aceitar você na minha casa, se as suas entidades quiserem que você se inicie aqui. Caso contrário, se o meu Exu não aceitar você na minha casa, se as suas entidades não aceitarem você na minha casa, você pode chegar no meu portão com 10 mil. Você pode entrar em contato comigo e falar, eu te pago 100 mil para você me iniciar. Quem manda na minha casa é Exu, Rei das Sete Encruzilhadas. E se ele disser não, então enquanto tem pessoas aí que tá vendendo assentamento igual pão de padaria, não. A gente tem responsabilidade, a gente é profissional. E se a gente é profissional e se a gente tem responsabilidade, eu não vou fazer as coisas de qualquer jeito. Não vou. Simples assim. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa o seu like, compartilhe o vídeo, faz com que esse vídeo chegue a mais pessoas. Então, sim, a única coisa que eu estou ofertando é a oportunidade de você se iniciar numa tradição de quimbanda, uma família tradicional de quimbanda, né? Mas sim, nossa família é fechada, nossa questão é fechada, nossa tradição é fechada, né? Como todas as tradições de quimbanda que realmente tem fundamento e tem raiz. Então, você só adentra a minha família de quimbanda se você tiver caminhos para se iniciar. Se você não tiver caminhos para se iniciar, ó irmão, fica à vontade, pode ir. Inclusive, eu nem estou cobrando a consulta oracular para esse tipo de situação. Por que eu não estou cobrando essa situação? Não estou cobrando essa consulta oracular. Principalmente quando porque como é uma consulta focada, o que é uma consulta focada? É só para ver se você realmente tem caminhos para se iniciar na minha tradição. Se você tem caminhos para se iniciar na minha tradição, beleza. Aí seu Exu e sua Pombogira vão começar a correr. Gira para fazer você caminhar. Diego, e você ensina pessoas a fazerem para cuidar Exu e Pombogira? Não, não ensino. Nossa, Diego, por quê? Porque, vamos lá. Eu posso até te ensinar você a montar uma tronqueira. O que é uma tronqueira? Uma tronqueira para você cultuar Exu e Pombogira. Só que aí, vamos lá. Automaticamente, se eu te ensinar você a cultuar Exu e Pombogira pela tronqueira, você acaba se tornando filho meu de Umbanda. Então, por isso eu prefiro nem ensinar. Por que eu prefiro não ensinar? Você não é meu iniciado. Então, se você não é meu iniciado, eu também não vou ficar mais, porque teve muita gente que me procurou, queria que eu ensinasse a pessoa a cuidar de Exu e Pombogira, e, né, como eu não compactuo com essa questão de culto livre, e nem quero me compactuar com esse negócio de culto livre, então eu não ensino mais. Se a pessoa quiser, ela entra em contato comigo, agenda a consulta oracular, vamos verificar essas questões. Se ela tiver caminhos para se iniciar, aí é outra história. Agora, se não tiver caminhos para se iniciar, eu falo. Vou ficar marinando o cara na minha casa para quê?
Só para ter cabeça na minha casa? Não, não quero ter cabeça na minha casa. Não estou preocupado com cabeça. Estou preocupado em dar caminho para as pessoas. E se eu estou preocupado em dar caminho para as pessoas, e a minha função é dar caminho para essas pessoas, então é isso que vai ser. Simples assim. Beleza? Então, peço até desculpa pela um pouco da brutalidade, né? Mas é porque sim, eu não compactuo com a questão do culto livre, não compactuo com esse negócio de ficar ensinando os outros sem eles terem compromisso com a minha casa, até porque, vamos lá, né? Culto livre, tem um monte de gente aí vendendo culto livre, né? Você paga aí para comprar as apostilas do cara e vai fazer o culto livre dentro de casa. Como eu não estou vendendo apostila, como eu não estou vendendo curso de, né, culto livre, ou você se inicia numa tradição de quimbanda séria e vai cultuar os seus ancestrais do jeito que tem que ser, ou tchau, boa sorte. É assim que funciona a minha casa. Beleza? E se você quiser, as informações vão estar todas aqui abaixo do vídeo, beleza? Porque assim, o meu tempo é caro, com certeza o seu tempo também é caro, né? E se o seu tempo é caro e o meu tempo é caro, vou ficar perdendo tempo com pessoas para quê? Como você não quer perder tempo, eu também não quero perder tempo. A gente abre a oportunidade. Abraça quem quer. E eu estou abraçando como falei. Eu estou abrindo a oportunidade para as pessoas que querem se iniciar. Se iniciar numa família, numa tradição de quimbanda. Não estou dizendo que você tem obrigação de se iniciar. Não estou botando uma arma na cabeça de ninguém. Eu estou dando a oportunidade. Estou abrindo a oportunidade para isso, né? E aí, se a gente abre a oportunidade, a sua espiritualidade está de acordo, o meu Exu da minha casa estão de acordo, então pronto, somente isso. Então é isso. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa o seu like, compartilha o vídeo, faz com que esse vídeo chegue a mais pessoas. E se você estiver interessado não somente na iniciação, mas consultas oraculares, trabalhos espirituais, entre em contato com a gente, as informações vão estar aí abaixo do vídeo, beleza? Então é isso. Um abraço a todos, sucesso, fui.